gente. Flavine, boa noite. Alexandre, bem-vindo. Dê uma olhada aí, pessoal. Vê se vocês estão vendo os dois. O Breno, que é o idealizador aí do Homens de Honra. Confirme aí se vocês estão vendo os dois. Mandem mensagens. Quero aproveitar que a gente está iniciando agora. Compartilhe aí, manda aviãozinho para os seus amigos, para os seus irmãos. A gente tem uma mensagem muito bacana para compartilhar hoje aqui, especialmente para homens. Se aparecer mulher aí para ouvir, ok, ela vai gravar o que a gente vai falar e vai mandar para o marido, vai mandar para o namorado, mas está tudo bem. Bastante gente aí já confirmou para mim que vai estar ligado, está acompanhando. Selecionando uma galera bacana aqui, vou encaminhar para essa turma. Pessoal muito especial que a gente conhece, alguns do mercado de trabalho, outros são amigos das comunidades que a gente participa. Muito boa noite aí para quem está chegando. Compartilhem mesmo, sabe? Que é bom, a gente precisa compartilhar, a gente precisa fomentar, porque há uma crença limitante que diz que notícia ruim espalha rápido, não é isso? Mas vamos lá, vamos fazer o contrário, vamos fazer a notícia boa espalhar mais ainda. Vamos fazer com que o polo positivo ele seja mais forte nos ambientes onde a gente convive. Show, já enviei aqui uns aviãozinhos. Ô Edson, boa noite, bem-vindo, viu? Ó, tá tudo ok, Vinícius falou que tá tudo ok, tá vendo o Breno, tá vendo o Raul. Edmundo Marcon, bem-vindo, Marcon, uma referência de homem, uma referência de servo para todos nós. É um paizão não só para o filho dele, mas para todas as crianças da igreja. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Olha quem tá aí. Batista Esquadrias, é o João. Parabéns pela live de ontem. Live não, podcast, tá importante. Muito bem, excelente comunicação. Passou sua mensagem. Tá de parabéns, viu? E obrigado aí pelo prestígio. Na verdade, prestígio não, gente, porque esse propósito aqui, Breno, se alguém a ser prestigiado, honrado, glorificado é Deus, é o nosso Pai, né, cara? Glória a Deus. A gente está aqui para servir e o pessoal que está logado aqui com a gente, ó, o Anderson, da CS Distribuidora, amigo de longa data, segurança do trabalho, trabalha com equipamentos, ferramentas, equipamentos de segurança para todo o Brasil, pela internet, com a loja ali na Santo Antônio. E voltando aqui ao tema, a gente está aqui para honrar e glorificar a Deus. E vocês que estão participando, entendam que não vai ser uma palestra, não vai ser uma apresentação, na verdade vai ser um bate-papo. Obviamente que não dá para abrir a câmera de várias pessoas, mas dá para a gente ver as mensagens de vocês, o que vocês tiverem de pergunta, de provocação, de crítica a respeito do cenário que nós, como homens, estamos vivendo, ou aquilo que a gente viveu na infância, né? Ou aquilo que a gente prevê que os nossos filhos viverão, compartilhem aí, porque o tema, o Pai Tá On, é uma provocação muito forte. Porque nós vivemos numa sociedade maternalista, matriarcal, né? O Brasil, especificamente, ele tem essa cultura matriarcal. Mãe é mãe, a maioria das tatuagens aí, principalmente nos presídios, o cara, amor só de mãe. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte para nós como pais de família, nós como filhos, ouvirmos isso, amor só de mãe, coloca em xeque a nossa hombridade, a nossa paternidade, coloca em xeque o nosso papel como filho. Poxa, será que eu não fui amado pelo meu pai? Será que eu não tive pai?
Ontem mesmo, o Breno, eu estava assistindo uma live de uma mulher, a Selma. Ela vende livros, ela faz mentoria. Ela falou que ela teve muitos traumas na vida dela por conta de uma palavra que ela ouviu da mãe dela a respeito do pai. O pai queria muito ter um filho homem e falou para a esposa, se não for homem, não precisa nem trazer para casa, hein? Olha a rejeição que essa menina ouviu da mãe. A mãe passou para ela essa informação e ela guardou aquilo, mesmo crescendo numa infância com o amor dos irmãos, com o amor da mãe, ela ficou totalmente introvertida, traumatizada, com problemas emocionais que tiveram que ser superados e ressignificados por conta de uma palavra do pai. Agora imagina a ausência do pai. É um pouquinho o que eu quero trazer à tona para bater um papo aqui com vocês nessa noite. É um papo que é muito forte para os homens, mas também, aqui ó, doutora Camila, fala muito sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre relacionamento. Para as mulheres faz muito sentido, não só pela relação com os seus pais, mas também com a relação com o seu esposo e também com a relação com seus filhos e filhas, né? Porque a mulher ela tem um papel fundamental de validar o papel do homem, o papel do esposo dentro dessa instituição, que é uma instituição que em nome de Jesus não está falida, que é a família. Né, Brenão? É verdade, cara. E a gente tem aqui para falar também o que a Bíblia fala, né, sobre a família, a paternidade. Porque na Bíblia, a família e a paternidade têm um papel fundamental. As Escrituras Sagradas oferecem orientações e princípios que moldam a visão dos cristãos sobre esses temas. E a gente está aqui para explorar como a Bíblia aborda as questões relacionadas à ausência paterna, famílias monoparentais e o papel dos pais na criação dos filhos, cara. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa que os homens se posicionem e que liderem sua casa. Se a gente conseguir liderar a casa da gente, cara, a gente já tá cumprindo o que Deus pede para que os homens... Seja o papel do homem no reino de Deus, né? Isso aí. Então, a família como instituição divina na Bíblia é um dos temas que a gente vai abordar aqui, cara. Sejam bem-vindos todos aí e que o Espírito Santo nos guie nessa jornada aí. Amém. Diego, meu amigo, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns aí pelos 32 anos de idade. É um bebê ainda, viu? Vai ganhar corpo. Você vai ficar pesado, igual o Raul aqui. Boa noite. Boa noite. E assim, ô Breno, você falando sobre o papel do homem, né? E a família que Deus instituiu. Você parou para pensar que a primeira ordenança, né, que Deus deu para a humanidade foi justamente o quê? A instituição da família, né? Ele criou Adão e então ele criou Eva para ser a auxiliadora de Adão nessa missão de governar sobre a terra. E não havia ainda, né, os mandamentos mosaicos que Moisés fez lá, os 10 mandamentos para o povo. Sim. Não havia ainda, né? Já havia iniciou uma revelação de Cristo no Éden, mas a priori não havia nem essa questão do que Cristo veio pregar, mas havia sim um projeto de Deus falando a respeito de uma constituição familiar, um homem, uma mulher, e que gerariam frutos. Então, não tem outro propósito maior, não existe empreendimento maior, não tem ministério mais importante para um homem do que honrar esse privilégio de ser o sacerdote do lar. Amém. E quando você fala sobre famílias monoparentais, é o que a gente percebe da disfunção das famílias, né? Porque, mas eu cresci tendo um pai. Beleza, teve pai, mas não teve mãe. Teve mãe, mas não teve pai. Teve os dois, mas pelo casal estar numa disfunção de relacionamento, havia a inversão de papéis. Na semana passada, eu estava falando com uma especialista de marketing digital, e ela falando, Raul, o tema que mais pulsa na internet hoje, do mundo, ela ouviu de um especialista norte-americano, e é o tema que mais vai tomar conta das buscas por
conhecimento, por conteúdos, é sobre a seguinte perspectiva: a mulher vestiu a calça da casa. Exatamente. Olha que poderoso isso. A mulher vestiu a calça da casa. O que isso representa? É que após aí vários movimentos sociais, a gente não está aqui para fazer críticas a movimentos, mas para relatar um novo cenário. Após alguns movimentos sociais onde trouxeram perspectivas, responsabilidades, oportunidades para a mulher ela teve que sair de um papel extremamente importante, que é a educação dos seus filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com o seu esposo, o auxílio nas finanças da casa. Ela começou a assumir um papel extremamente relevante e importante no corporativo. Tá tudo bem aí, gente? Para mim aqui o Breno tá travando. Eu queria que vocês confirmassem se está tudo ok. Se estão me ouvindo, vamos em frente. Dá um ok aí. Como é que estamos? E, Raul, e a gente se pega assim na... Tava travando aí para você, para mim, porque eu não tava vendo você. Tava travado. Como é que tá? Para mim, tá normal o seu áudio aqui, cara. Eu não consigo. Beleza. Não sei como é que tá aí para você. Se agora tá já okay. Normalizou. Normalizou, manda bala. Porque acho que os caras ficam mandando mensagem aqui no WhatsApp, uma coisa, acho que vai travando o negócio. Fala, Tiagão, bem-vindo aí, Tiagão. Agora o Tiago, um homem da casa hoje, casado. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Pode falar, Breno. Então, cara, o que eu ia falar para você é assim, que a família como instituição divina, né, que você acabou de falar. Na visão bíblica, a família é uma instituição sagrada e fundamental, cara, estabelecida por Deus desde os princípios da criação. Ela é vista como parte essencial do plano divino para a humanidade. É forte isso aí, cara. Proporcionando um ambiente de amor, apoio, sustento para os seus membros. Olha a responsabilidade do pai, cara. Se a gente for olhar lá na criação divina, até anotei aqui, ó, Gênesis, criou Deus, pois o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai. Casa com o que você acabou de falar, cara, que é criar a família e multiplicar. Como que a gente vai multiplicar hoje, colocar filho no mundo do jeito que está a sociedade? Por isso que falta o posicionamento do homem, cara. Em Gênesis 2:24 fala, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Então, o homem ele tem que liderar a sua casa, ele não está mais vivendo com os pais. Muita gente ainda casa, mas corre nos pais, corre na mãe, corre em alguns lugares que não tem postura e posicionamento de homem, né, cara, de liderança. E é isso que a gente veio falar aqui, cara. E o que acontece, Breno? A gente percebe que a maioria dos casais, eles cogitam periodicamente a possibilidade da desistência, do divórcio, da separação, ou, pior, aquele casamento de fachada, onde Sim. Existe uma proposta de adultério, pornografia, até trisal. A gente vê em rede social, a gente vê até na mídia aberta, pessoas defendendo esse tipo de relacionamento. E, cara, a gente sabe como que é a lei universal da Constituição Familiar. E, para isso, cada um tem que assumir o seu papel. Porque uma vez que, mesmo constituída, pai, mãe, filhos, se o pai passa o bastão para a esposa e a esposa tem que fazer o papel de homem da casa, já gera uma disfunção, que eu diga uma instituição onde não tem os reais papéis de quem é o homem, de quem é a mulher, de quem é o filho. Há uma inversão gigante de valores. E mais para frente, já vou dar um spoiler aqui, eu vou falar um pouco sobre os pais que estão desempenhando o seu papel como provedor e estão esquecendo do seu papel como sacerdote, seu papel como educador e como líder, principalmente dos seus filhos. Mas vamos falar um pouquinho... Vamos falar um pouquinho... Vamos falar um pouquinho sobre essa relação de casais que tentam, né, uma solução, um plano B. Casamento
a gente que acompanha muitos homens sábios e vividos, casamento é para a vida toda. Sim. Uma vez que você, homem que está aí presente, que você declara essa regra, fala, meu, eu casei até o meu último dia de vida. Eu estou casado até o meu último dia de vida. Você absorve uma responsabilidade, só que ao mesmo tempo você tem um poder interno tão forte de ter que resolver toda e qualquer circunstância para defender essa verdade, que muitos problemas que viriam te visitar, eles nem chegam até você. É É verdade. verdade. É tentação que pode vir, seja de homem, de mulher, de circunstância financeira e do inimigo, falando da batalha espiritual, muitas vezes não vai nem chegar até a sua casa. Por quê? Porque já entende que nesta área você está declarando uma verdade que é defendida pelo seu pai, pelo seu criador, que o casamento é algo para a vida toda. E uma Sim. vez que você declara isso, você fala, opa, eu posso passar dificuldades, eu posso passar batalhas, eu posso até ter conflitos, e quem não tem? É. Mas isso não é uma possibilidade para você desistir. E aquele que não desiste é aquele que persevera e vence. E toda Sim. batalha vencida te fortalece. Afinal de contas, eu falo muito para o meu filho de 7 anos, Raul, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Exatamente. E o casamento é algo que há um tempo atrás eu fiz uma palestra, eu declarei para minha esposa, na frente dela, eu falei, eu quero ouvir de você, quando a gente estiver na bodas de ouro, 50 anos de casado, que você foi feliz ao meu lado, se sentiu seguro e protegida. É isso E essa aí. parte da segurança e da proteção É o marido. é sua, Homem. é sua, meu irmão. Ninguém aqui está falando que você precisa colocar a sua esposa dentro de um palácio, dentro de um condomínio fechado, andando dentro de uma Ferrari. Se puder, parabéns. Amém, mas a proteção maior que essa mulher que saiu de um ambiente seguro e assumiu um desafio de estar ao seu lado, a expectativa dela é que ela saiba que você é capaz de dar a sua vida por ela. Você é capaz de morrer e até de matar. Porque se for para defender a integridade e a honra da minha família, cara, eu sou capaz de matar. Sim. E olha que eu sou um cara extremamente da paz. Mas a gente está falando de uma coisa muito séria aqui, que tem a ver com a nossa honra. Beleza? É isso aí. E os papéis dentro da família são delineados para promover o amor mútuo, submissão, respeito e a responsabilidade. Os filhos são vistos como uma bênção do Senhor. E os pais têm a responsabilidade de educá-los no caminho de Deus, cara. Exato. E assim a família é vista como um pilar essencial da sociedade. Um lugar onde o amor, a disciplina e a fé devem florescer, cara. E aí tem os princípios, né, cara? A Bíblia é cheia de princípios que fala da instituição divina do casamento, como união sagrada, papéis dentro da família, o propósito divino da família. E é uma pancada de coisa que a gente precisa estudar e saber o que Deus quer que a gente faça com a família da gente, né? Como vai liderar. Por isso que a gente fala que fracassar é pior, desistir é pior do que fracassar, porque a gente vai errar várias vezes, cara, mas a gente não pode desistir, porque a gente precisa adquirir conhecimento e aplicar, porque aí assim a gente vai começar a ver os frutos florescerem dentro de casa, a mudança vem dentro da casa da gente. E a gente vem lutando para que aconteça isso, né? Não adianta querer inventar a roda, a gente tem princípios universais. A Bíblia é como o jornal de amanhã, ela já tem a revelação do que vai ser, o que vai acontecer amanhã. Sim. Então, quando a gente tem essa rocha, quando a gente constrói a casa na rocha, a gente consegue ter uma família firmada na palavra do Senhor. Até mesmo para admoestar, para disciplinar o nosso filho, orientar o nosso filho, a gente não vai falar a respeito das nossas percepções humanas. A gente vai através de um decreto, através de uma orientação que vem da parte de Deus que nos criou. Amém. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque boa parte das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando elas querem fazer o que é bom, quando elas querem fazer o que é honesto, ou quando elas enxergam o que é ético, elas nem imaginam que a base é bíblica. Você pode falar para um ateu, você fala, cara, matar é uma coisa certa? Ele vai falar, não.
Ó, Cara, sem roubar é querer, certo? Não. sem querer Pode cortar, pode falar. cortar aí, ó, mas o nosso amigão Paulão aí, ó, acabou de entrar aí, ó, Paulo Sérgio Opa, Dantas. Seja bem-vindo, mestre. Boa noite esse aí. homem, esse homem aí tem ombreado a gente há um bom tempo e tem sido um alicerce aí no nosso grupo. Bem-vindo, viu, Paulo? Obrigado aí pela Se quis... participação. Amém. Segue aí, Se não. quiser opinar, se quiser fazer perguntas, fique à vontade. Qualquer um de vocês aí. Beto, Acuri também, pode mandar um oi, mandar uma mensagem, fica à vontade, tá bom? Vamos lá, termina o raciocínio aí que eu acabei te interrompendo aí, cara. Vamos lá. Um ponto importante sobre o princípio bíblico no dia a dia da vida tem a ver com o quê? Com a profundidade que você tem com a palavra, a intimidade que você tem com Deus. Porque a leitura da palavra, ô Breno, ela pode ser uma atividade de literatura. Se você Sim, não estiver tendo o discernimento espiritual. Cara, a gente está falando de uma revelação divina. O próprio Deus, ele trouxe para nós a revelação do caráter dele, através de Jesus Cristo aqui na Terra e do Evangelho, que foi escrito através do que ele realizou aqui, enquanto andou em meio à humanidade, em meio ao povo. Então, uma vez que a gente entende do que se trata essa palavra, cara, precisa estar entrando nesse ambiente de conhecimento e sabedoria com muito temor, com muito respeito, buscando oração. Ora, conversa com Deus. E para falar em oração, eu quero falar muito sobre comunicação, porque a falha de comunicação entre os casais, a falha de comunicação de pais e filhos, gera transtornos geracionais. sim. E a nossa oração nada mais é do que uma comunicação, uma conexão com o nosso Pai, com o nosso Deus. Poder conversar com Ele, sabe? Expor as suas fragilidades, pedir perdão, declarar perdão. Pai, me ajuda a perdoar a minha esposa, porque algo que ela fez não me agradou. Pai, me perdoa por eu não estar honrando meu papel como esposo, como pai da minha família. Me capacita para que eu seja um homem melhor. Pai, me dá a visão e o discernimento a respeito dessa palavra que eu estou lendo. A Bíblia, muitas vezes, ô Breno, eu lembro na minha época de infância, de outra influência, né? Era uma influência religiosa e não de intimidade com Cristo, que a Bíblia era a roleta russa de Deus. Você pegava a Bíblia assim, abria e falava, opa, deixa eu ver o que está escrito aqui para mim hoje. Deixa eu ver a palavra de Deus para mim hoje. Cara, e não é na sorte. Conhecimento da palavra de Deus não é na sorte, cara. Sabe? Deus ali tem uma revelação poderosa para sua casa, para sua família, e ela precisa ser feita de uma maneira intencional, com método, com comprometimento. E você, melhor do que ninguém, tem propriedade para falar sobre esse estudo, porque todos os cultos, você está lá na primeira fila, com um caderninho, anotando o que está sendo pregado. Em todos os cursos que nós fazemos, já estamos no 7º livro de hombridade, ou 6º, você faz a tarefa, mas anota aquilo que você entendeu do livro. Ou seja, uma leitura, como qualquer outra, ela se torna entretenimento. Sim. Agora, uma leitura de estudo, ela se torna conhecimento para a vida toda. Amém. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua metodologia de estudo, do quanto que transformou a sua vida, a sua casa, a sua família. Cara, eu comecei a fazer o Homem ao Máximo na IPI do Cavalari, né? Foi o primeiro livro que eu fiz ali. E dali a gente começou uma turma bacana de homens buscando o mesmo foco, né? Que é buscar a Cristo. E a hora que a gente começou, a gente apanhou o livro inteiro. No primeiro livro, no segundo livro, nós estamos no 7º livro e a gente continua apanhando. E a gente está em busca de terminar os 11 livros, porque a gente fala que a gente quer buscar ter um caráter semelhante a Cristo. E a gente vê que essa busca aí é uma busca diária, né? Então eu comecei a anotar o que eu entendia do capítulo do primeiro livro e colocar em prática. E assim eu fui anotando o livro inteiro do que eu entendi capítulo por capítulo. E a mesma coisa eu faço quando eu vou no culto. Eu anoto o que o pastor fala e o que eu entendo eu vou anotando ali e procuro
colocar em prática. Claro, sou cheio de erros, sou pecador, mas tento melhorar a cada dia, né? É uma busca diária. E uma das coisas que eu descobri que a Bíblia, cara, ela tem muitos princípios, muitos princípios. Ela é recheada de princípios. E a gente colocando em prática, a gente vê mudança na casa da gente, né? Eu costumo dizer, cara, os homens lá atrás foram lutar na guerra, quando tinha 18 anos. E hoje são os homens que a gente tem a postura do pai, do avô, né? E os homens de hoje? Como é que vão ser daqui 20, 30 anos? Os meninos de 18 anos, como é que vai ser? Então, se a gente não tem um posicionamento e começar a colocar a criança ou adolescente já nesse caminho, eles vão ter consequências seríssimas lá na frente que está escrito na Bíblia, cara, que vão sofrer. Então, Perfeito. por isso que fala que o caminho a porta é pequena, né? Para poucos vão Porta ser estreita. Porque o mundão tá na maioria e que não vai passar nessa porta, cara. Então, ele é atraente, a porta é larga, né, Breno? Sim. Cheio de tentações, parece muito bacana, são prazeres que são passageiros, mas que são prazeres, né? Então são atraentes. Sim. E aí vai, né? Porque o pecado ele começa no pensamento. E aí, se você for alimentando isso aí para praticar, é um passo. Né? Você já você caiu e aí. Só que porque a mente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Se você começa a imaginar, daqui a pouco você está realizando e nem percebe. Sim, exatamente. E o que acontece? Antigamente você fazia algumas coisas que hoje a gente sabe que é pecado, mas como você estava no mundão, você não estava nem aí, cara. E a hora que você começa a buscar, o Espírito Santo vai te constrangendo de algumas coisas, de muitas coisas, né? E aí vai te moldando para que você tenha um caráter semelhante a Cristo, cara. Eu estava lendo aqui, ó, e a paternidade como responsabilidade na Bíblia. Ele tem vários princípios, como eu falei, e é assim, não provocar a ira. Cara, às vezes a gente provoca a ira do filho por nada, cara. A gente precisa evitar essas provocações injustas, ter equilíbrio na disciplina, cara. E onde a gente vai aprendendo isso? Através dos cursos e da leitura da Bíblia, né? Fala aqui também que criar disciplina e a manifestação do Senhor. Que a disciplina é baseada na palavra de Deus. Então, cara, buscar, cara. Buscar para que a gente se torne uma pessoa melhor e que quem esteja em volta da gente também siga na mesma direção, se tornando pessoas melhores e temente a Cristo. Né? O Breno, muito bacana quando você fala de ensinar os filhos, porque a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve seguir e dele ela não desviará. Ou seja, muita gente acha que você ensinar a criança o caminho é ali, você tem que seguir ali. Mas não, a palavra ela mostra que é no caminho. Então, é você caminhando com a criança. Fala, Marcelo. Ó, Marcelo aí do Conexão, presente. Bem-vindo, Marcelo. E aí o que acontece, Breno? Esse processo de no caminho, cara, ele requer um sacrifício muito grande de nós. Porque o homem, como provedor, o cara que está buscando trabalho, formações, conhecimento, ele precisa ter energia, vontade e coragem para caminhar com o filho, caminhar com a filha, para que eles aprendam no caminho o que é ser um homem de verdade. O que é, por exemplo, você tem 2 meninas, gêmeas, lindas, daqui muitos anos elas vão casar. Mas aniversário hoje, hein? Verdade! Tá fazendo 16 anos hoje. Nátia Bia, parabéns! 16 anos, meninas. 16. E aí o que acontece? A partir do momento que elas vêm, elas estão caminhando contigo, elas têm tempo de qualidade do lado do pai, vê que o pai é um homem que honra a mãe, o pai é um homem que luta pela segurança da casa, o pai é um homem que senta com elas para ouvi-las, o pai é um cara que respeita outras mulheres, o pai é um cara que busca o caminho do Senhor. A referência dessas meninas a respeito do que é um homem, cara, sobe muito a régua do que elas encontram por aí. Ah, sim. No porque dia... Sim. Pode falar. Não, o primeiro amor das meninas é o pai. Já pensou? É o pai, referência.
É referência. E eu tenho 2 meninos em casa. Veja bem, a partir do momento que o Raul e o Davi caminham comigo e vem a forma com a atitude que eu tenho com a comunidade, com as pessoas que eu conheço, com a minha esposa, porque a melhor forma de eu amar meus filhos é tratar bem a mãe deles. Exatamente. Tratar ela como uma lady. Falar em tratamento, olha a coincidência. Lucas Lamin, bem-vindo. Esse cara aqui, ô Breno, é uma lição de gentileza para com a esposa. Amém. O cara, ele trata a esposa dele assim, de uma forma tão amorosa que chega a constranger quem tá perto, cara. De verdade. Aí os meninos falaram, não, mas ali tem escola porque o pai do Lucas Lamin era um baita de um homem. Eu falei, tá aí. A gente sempre busca referência. Fala, meu, como que era o pai desse cara? Não sei como, Breno. Olha, por isso que eu falo, o pai tá on? Tem que ver se o pai tá on de verdade, sabe? Porque se o pai não tá on, se o pai não tá ligado, ele acha que ele tá cumprindo o papel, entregando os recursos para a família. Tá trazendo dinheiro, mas é caminhar junto com o filho. Isso aí. Eu tava recentemente, junto aí com alguns amigos, junto com o Diego, inclusive, com 2 jovens, jovens mesmo. Lá fora... no estado, eu vi, bacana, cara, no carro, né? Fora da curva, molecada, cara. E por incrível que pareça, mesmo com toda a mentalidade inovadora, mesmo com uma formação bacana, quando a gente entra no detalhe com esses meninos, o que eles gostariam, né? Falando de cotidiano, o que eles gostariam de ter tido na infância, já que eles não faltou quase nada, era tempo com o pai, cara. Aí, tempo com o pai, porque sem expor, mas é médico, a gente sabe que a vida de um médico, a doutora tem presente, é correria, cara. Entendeu? E aí, nessa correria, nessa corrida, momentos cruciais da formação do caráter do jovem, seja da menina, do menino, que, poxa, do 0 até os 7 anos, então, nem se fale. Muitas vezes o pai tá lá, ó, na pauleira, tá na correria. Então, essas reflexões, para mim, para você, somos pais de jovens, para os homens, para as mulheres que estão presentes aí, é justamente isso. É entender que o nosso papel na família tem que ser o primeiro a ser honrado. É verdade. Porque se há uma ordenança divina, Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tenho que primeiro honrar o meu papel como esposo e como pai. E a partir daí, as demais coisas me serão acrescentadas. Amém. Isso não é pretexto para eu me tornar um vagabundo e querer ficar jogando videogame com meu filho o dia todo. Não. Mas é saber que o meu papel na sociedade é referência para o meu filho que está em casa. O meu papel com a minha esposa é referência para o meu filho. O meu papel como pai para com os meus filhos é um impacto positivo ou negativo na visão da minha esposa, a respeito do homem que ela tem do lado dela. E falar um pouquinho de esposas eu acho muito importante, porque pouca gente fala hoje em dia. Eu tenho alguns cursos de desenvolvimento, Breno, e é impressionante. Seja em palestras, seja em imersão, seja em mentoria, bomba de mulheres querendo autodesenvolvimento, autoconhecimento, enquanto os homens são verdadeiros bananas, cara. Os nossos cursos, e o contexto onde a gente vive, é uma exceção, onde a humarada está indo atrás de aprender, de estar conectada, de ouvir, de tomar porrada mesmo, para aprender, para se fortalecer. Mas, na média geral, a mulherada que está buscando aprimoramento, a mulherada que está buscando estudar, elas que estão buscando conquistar espaço, ou seja, aquela velha fala, né? Parece que a mulher, ela vestiu a calça da casa, a calça que era do homem. E o homem, ele está se conformando, cara. Ele está se conformando, ele não aceita, às vezes, uma palavra de verdade, como essa que eu estou dizendo agora, fala, velhinho, me perdoa, mas você está sendo um banana. Se você não está buscando melhoria, a sua esposa está buscando, cara, por quê? Então você é tão perfeito assim que você não precisa melhorar? Então você não tem força para ser uma versão melhor do que você era ontem? E qual que é o legado que a gente deixa a partir do momento que nós somos, às vezes, pais presentes com filhos órfãos? É o que mais tem hoje. Filhos órfãos de pais presentes. Porque o cara sabe toda a escalação do time,
que ele torce, o cara sabe qual que o que está dando mais dinheiro aí na Bolsa de Valores, o cara sabe um monte de informação aleatória, quem que foi o ganhador do Big Brother, mas o cara não sabe o nome do melhor amigo do filho. É triste isso, né, cara? Porque a gente vê que a Bíblia fala que a responsabilidade dos pais não é só, vai além de provisão material, inclui educação, disciplina espiritual dos seus filhos. Destaca a importância de criar os filhos de maneira que eles cresçam na disciplina e administração do Senhor, evitando a ira injusta, sendo exemplos de amor e retidão, cara. É forte essas coisas que estão escritas na Bíblia, né, meu? Pais cristãos são chamados para educar seus filhos no caminho de Deus, como você falou. E a gente vê que a maioria, o mundo tá acolhendo os filhos, porque os pais são órfãos, estão lá, mas não estão presentes. Não está acompanhando o crescimento do filho, onde os filhos estão indo, com quem estão saindo. E é triste isso daí, saber disso daí. E a Bíblia fala também que, embora ambos os pais sejam importantes na vida dos filhos, a Bíblia destaca o papel único e significativo do pai como líder espiritual. Então, cara, tem que mergulhar nisso daí. Tem que aprender, chamar o filho para caminhar junto. Eu sei que o mundo oferece um monte de coisa prazerosa, mas acontece que a vida vai cobrar. E aí, a hora que a vida cobrar, como é que o filho vai sair dessa? Porque você não vai estar toda hora com seu filho, ele vai ter que aprender a caminhar sozinho. E por isso que a gente tem que inculcar na cabeça deles a palavra de Deus, indo para a igreja, indo nos cursos, mergulhando em leituras, e para a gente seguir os princípios, cara, porque os princípios, como eu disse aí, a Bíblia tá cheia de princípios para a gente... Um exemplo do que você acabou de falar sobre inculcar, né? Salomão foi considerado o homem mais sábio que já pisou essa terra, porque Jesus é outro nível, Sim. Mas de homem, né? Que não era Deus, porque Jesus é Deus. Foi o homem mais sábio, um homem mais próspero, um homem mais rico. E por que ele se tornou esse homem? Porque ele recebeu de Deus uma pergunta poderosa. O que você quer? Né? O que você quer que eu te dê? Né? Então ele respondeu já com uma sabedoria, que é o quê? Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo, o povo que o Senhor confiou em mim. Aí Deus falou, como você pediu sabedoria, pedistes bem. Como pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, poder, riquezas. Aí você fala, cara, e como que esse cara teve essa ideia de dar a resposta certa? Porque Davi era o pai desse menino. Davi caminhava pelos jardins falando para esse menino. E essa declaração está lá no livro de Salmos. Davi ia falando, busque em primeiro a sabedoria, seja amigo da sabedoria. Não há algo mais precioso do que a sabedoria. Ou seja, quando você deixa inculcado, vai, sabe, disciplina espiritual, disciplina de princípios e valores na sua casa. Quando você está todo dia passando esses valores, a hora que esse filho ele sai do ambiente familiar e vai para o trabalho, vai para a escola, vai para um rolê com os amigos, vai para próximo, pro lar dele que ele constituir, ele já tem princípios bem fundamentados. E quando a gente fala de liderança familiar, o papel do homem como sacerdote do lar e como líder, eu vou usar um exemplo de uma palestra que eu estava ontem, onde um grande empresário lá de Bauru falou a importância dos valores de uma empresa. E que para você manter os valores igual ele consegue manter, precisa ter uma liderança forte. E uma liderança que seja congruente com os valores da empresa. Por quê? Porque esse cara ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, fazer benchmark, aprender outras coisas, só que a liderança dele transmite, multiplica os valores da empresa. Ou seja, o mundo corporativo ele copia aquilo que o mundo espiritual, aquilo que Deus nos ensinou. Por quê? Deus, ele traz os valores dele para o homem, como sacerdote do lar, para que a cultura do reino seja disseminada sobre a casa. É o pai que é o líder. Agora, o que acontece? A maioria dos homens não querem assumir esse papel de líder. Porque
liderança, ô Breno, é um papel de responsabilidades. A liderança, ao contrário do que muita gente acha, a liderança é assumir uma posição onde você é aquele que assume o BO a hora que as coisas dão errada, e você é aquele que reconhece os seus quando estão no caminho certo. Você tem noção que liderança não é o que às vezes as pessoas pintam aí? De um líder ser aquele cara que aparece na foto, o líder é aquele cara que é o... Não, cara, é o contrário. Porque Jesus trouxe esse exemplo. Quando ele foi fazer a ceia, pegou a bacia, por falta de alguém que lavasse os pés, os apóstolos, ele foi o primeiro. Aí Pedro chegou e falou, não, meu senhor, o senhor não é... esse papel não é para o senhor. Ele falou, opa, quem não permite que eu sirva uns dos meus, não serve para estar comigo. Aí Pedro já abusou. Então pode me limpar inteiro, pode me lavar inteiro. Aí Jesus falou, calma, não é bem assim. Mas por quê? Esse exemplo de humildade, de ser o primeiro a servir. Ser o primeiro a servir. E o pai da casa, o homem da casa, ele precisa ter essa percepção. É sacrificante em alguns momentos, só que o que você está construindo na eternidade, o que você está construindo para as próximas gerações da sua família, que é o legado, isso não tem preço. Isso não tem preço, meu irmão. E é isso que a gente está construindo aqui hoje. Poxa, Raul, mas o que você está ganhando com isso, de fazer uma live? O que o Breno está ganhando com isso, colocando aí na rede opiniões que na real são contramão do que é pregado aí na sociedade? O que vocês estão ganhando com isso? Cara, aos olhos humanos, a gente está mais perdendo. Está perdendo tempo, está perdendo oportunidades de agradar a maioria. Só que nós sabemos que nós estamos construindo algo poderoso no reino de Deus. Uma palavra que alguém que está aqui hoje esteja ouvindo, talvez possa fortalecer aquilo que a pessoa está buscando. Sim. Em ambientes, e eu falo que até em ambientes cristãos, a gente encontra muitos homens que não se sentem validados na sua casa. Por quê? Porque eles não se posicionaram e porque eles não encontraram referências. Exatamente. As igrejas estão lotadas de mulheres sem os seus maridos. O marido ficou em casa. O marido foi pro jogo. O marido foi beber. Tá no futebol. E aí como que esse homem vai chegar na casa dele, a esposa falando de Deus, e ele poder falar, não, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Se ele não tem intimidade, não tem influência espiritual sobre a casa. Até mesmo uma casa cristã, onde a mulher está buscando a palavra e o homem se diz cristão, mas não tem profundidade no evangelho, ele está sendo invalidado espiritualmente como sacerdote do lar. Sim. E tudo bem, a mulher está buscando, mas você, homem, tem que buscar. E você, mulher, ore, coloque o seu joelho no chão, ore pelo seu marido, sim, sabe? Jejue mesmo em favor da sua casa, mas entenda que é importante que esse marido ele seja posicionado, isso, que ele se posicione, para que ele assuma o papel, empodere ele para isso. Ah, mas meu marido não gosta de orar. Poxa, meu. Começa a puxar a oração. Tem boca? Tem boca? Tem boca? Então, se ele sabe falar, peça para ele, fala, ô meu filho, abençoa os nossos filhos, por favor. Coloca a mão sobre eles aí e fala, eu te abençoo em nome de Jesus, você é o homem da casa. Eu casei com você porque eu confio em você. Você sustenta o nosso lar. Eu me apaixonei por você porque você é um homem valoroso. Pô, não é possível. Se você... Porque tem umas mulheres aqui, eu já vou tomar a liberdade de falar. Se você casou com esse homem, ele tem qualidades. Fala das qualidades desse homem para ele. E fala o quanto que é importante ele usar essas qualidades em favor do reino de Deus, em favor da salvação da casa dele. Coloque esse homem no lugar que ele deve estar. E é uma posição de honra, viu? É dura, uma posição dura, desafiadora, mas é uma posição de honra. Então, honre o seu marido. Cara, claro, exatamente isso. E eu, cara, fui muito tarde para a igreja, né? Fui para lá de mais de 40 anos que eu fui para a igreja. Hoje eu tô com 48, então eu tô aprendendo ainda, tô engatinhando.
Mas também aprendi que a oração, cara, a gente tem que orar um pelos outros. Eu oro pela esposa, a esposa ora por mim, eu oro pelos filhos, os filhos oram assim também por nós. Cara, e é bacana isso daí, porque a gente tem que praticar isso daí, tem que levar para a vida isso aí, né? E, cara, eu tava estudando esse negócio da responsabilidade do pai, que fala o pai tá on, o pai tá on. Mas será que o pai tá on mesmo? É igual você perguntou ali, cara. Porque se o pai não começar a mergulhar nesse mundo dos filhos, cara, pode causar sérios transtornos na vida do filho, cara. É sentimento de abandono, a falta do modelo masculino dentro de casa. Que aí vai procurar a referência onde? Na rua. Quais os heróis que tem hoje? Antigamente a gente tinha alguns heróis, né? Mas e hoje? E então causa insegurança, cara, baixa autoestima. Você vê um monte de adolescente aí, criança, procurando tratamento psicólogo, com depressão, com um monte de coisa, porque às vezes a própria postura não tá perdido, tá sem referência, cara. A minha história é assim, viu, Breno? Eu acho que você sabe. Sim. Cara, meu pai é um exemplo de homem que buscou trabalhar e trazer o sustento para casa, um homem que buscou informação superior, depois de velho, já casado, com 2 crianças pequenas em casa, ele dormia 4 horas por dia. A referência que eu tinha do meu pai era de um homem deitado no sofá, com código civil na cara, dormindo, cara. Você fala, poxa, que paizão, hein, Raul? Sim, só que o paizão que jogaria bola comigo, o paizão que lutaria um karatê comigo, o paizão que me ensinaria a andar de bicicleta, esse paizão, ele não estava presente. Muitas vezes a minha mãe fazia um papel de pai, ela foi treinar karatê comigo, eu tinha 6 anos de idade, estava lá, minha mãe treinando karatê no meio de um monte de pessoas, para quê? Para estar junto com o filho. Meu pai não pôde me dar aquilo que ele não teve, talvez. Só que aí, meu irmão, fui buscar a referência de homens mais velhos na rua. Eu precisava de uma referência masculina. E andar com os caras mais velhos. E aí eu já, desde cedo, comecei a trabalhar, eu tinha grana para poder beber cerveja com 14 anos de idade, beber uísque, aí da cerveja do uísque, o caminho, cara, o caminho é sempre pior. Sim. Comecei a fumar maconha. Abaixo, né? Aí da maconha comecei a cheirar cocaína. Aí os meus heróis, que eram os meus amigos mais velhos, se tornaram outros heróis da grande mídia. Era Jimi Hendrix, era o Jim Morrison, sabe? Tudo doido, tudo cara louco. Era Raul Seixas. Aí da cocaína eu fui pro crack, fumar o mesclado, depois fui fumar crack no cachimbo. Cara, olha o caminho de destruição que eu encontrei por não ter a referência masculina da única pessoa no mundo que seria capaz de morrer por mim, que é o meu pai. Meu pai. Cara, eu tenho certeza que ele, se ele estivesse caminhando comigo, ele falaria de maneira diferente a respeito de me aventurar, a respeito de me ousar. Fala, filho, você pode ousar, mas não por esse caminho. Mesmo porque eu vi conselhos preciosos do meu pai. Mas se não é no caminho, como a gente bem disse aqui, ensina a criança no caminho em que deve seguir. Se não é no caminho, a palavra por si só e apontar a direção, muitas vezes não tem validade. Então, todo esse processo de autodestruição que eu fui fazendo, seja para chamar a atenção do meu pai, dos meus pais, na verdade, né, mas principalmente dele, seja por querer ter um sentimento de pertencimento, fazer parte de um grupo de homens onde aqueles caras validavam a minha coragem, a minha ousadia suicida. Todo esse processo, ele estava me levando ladeira abaixo. Foram 10 anos de destruição na minha vida, que só encontrou equilíbrio a partir do momento que eu encontrei a maior referência de homem que já existiu. Sim. E olha que eu já tinha lido Freud, Maquiavel, tinha lido Kant, tinha lido um monte de homens aí e tal. Cara, só quando eu encontrei Jesus Cristo que eu falei, opa, cara, tá aí um exemplo de hombridade, tá aí um exemplo de coragem, tá aí uma referência de comportamento. Pelo amor de Deus, é liderança, é paternidade, é cuidado, é amor, é sacrifício. E foi a partir daí que teve a grande virada na minha vida. Eu
abandonei. Amém. Abandonei não, fui liberto de todos os vícios, porque um vício você não abandona. Um vício, você está preso a ele, escravizado a ele, a não ser que você seja liberto. Então, fui liberto através dessa referência de um pai verdadeiro. E a palavra de Deus fala, né, que ainda que falte um pai e uma mãe, o Pai Celestial nunca te abandonará. Exatamente. É o pai Isso é dos órfãos. maravilhoso, Breno. Isso é maravilhoso, Breno, porque a gente, por adoção, a gente tem reconhecida uma paternidade em nós, e essa grande revelação nos traz uma responsabilidade gigante de refletir Cristo em nós. Sim. Para nossa família, para nossa casa e para a sociedade. Você sabe quantos detentos, quantos presidiários não tiveram a presença paterna em casa. Exato. Aí os Daí o crime caras adota, foram... né? O crime adota. Eles estão aí, ó. Eles são usados por Satanás de uma maneira absolutamente estratégica para destruir a família, para destruir a instituição familiar, porque se as famílias estiverem destruídas, cara, a estrutura do mundo, ela é desestabilizada. Sim. E o maligno domina. É triste isso, né, cara? Se você for ver, que nem nós estávamos estudando lá no último capítulo agora do livro, de Homens de Verdade. Jesus Cristo se preparou 30 anos, cara. 30 anos para poder praticar em 3. E cada vez que ele praticava um milagre, ele ia orar. Cada vez que ele praticava, tudo ele orava, tudo orava. Lá no curso, né, o Marcão, o colega nosso que também faz o estudo com a gente, de terça-feira, desculpa, foi o Fernando. Ele falou assim, cara, já pensou se Deus deixasse para você apenas o que você agradeceu ontem? E aí? Meu Deus do céu. E aí? Como é que tá a sua Forte, oração? hein? Forte, hein? Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, vamos orar, gente? Repete essa frase aí, Breno. Essa é forte, cara. Já pensou se Deus deixasse para você hoje apenas o que você agradeceu ontem? Meu Deus. E aí? É o que eu falei sobre a comunicação. Cara, Deus ele é um Deus criativo, criador, e ele é o homem da palavra, né? Ele criou o mundo através da palavra. E ele nos deu o poder da linguagem. Por isso que o ser humano é o que é, porque o ser humano dominou a linguagem, né? E quando o ser humano quis dominar o mundo, construindo a Torre de Babel, o que Deus fez? Confundiu as linguagens, porque ele percebeu que o homem estava se perdendo em si próprio. Sim. E as casas, elas se perdem justamente pela falta de comunicação. A fala, você viu o que eu acabei de falar? Mulher, valida o seu esposo, honra o seu marido. Se ele tem qualidades, coloca isso em pauta para que ele assuma a posição de honra e a responsabilidade como homem da casa. O processo de comunicação em casa, ela passa diretamente pela oração e pela gratidão. A oração, ela começa pelo agradecimento, porque nós temos muito para agradecer, principalmente por coisas que a gente nem merece. A começar pela salvação, sabe? E essa cultura da honra, da gente agradecer, a gente honrar aqueles que estão ao nosso lado, começa a trazer um ambiente de empoderamento. A gente começa a empoderar as pessoas nos seus papéis. Poxa vida, aqui em casa a gente tem a cultura da mesa. Procuramos almoçar todos juntos à mesa e fazemos a oração em todas as refeições, agradecendo por aquilo que está na mesa. É um barato que o Raulzinho, com 7 anos de idade, ele começou acho que com 4, ele fala de tudo, cara. Aí quando ele não sabe o nome do alimento, ele fala, obrigado, senhor, como que chama isso aqui? Ah, tá, pela tapioca. Ele entra no detalhe. Por quê? Você tem que agradecer pelo ovo frito que você está comendo hoje, com o mesmo amor que você vai agradecer quando tiver um filé mignon. E essa gratidão, ela vai fazer com que o Senhor olhe para você com bons olhos. Ele vai falar, olha lá, meu servo bom e fiel. Sobre ele derramarei muito, pois ele é fiel no pouco. Exatamente. E a declaração de agradecimento pela mulher que você tem ao seu lado, a mulher agradecendo a Deus pelo homem que tem ao seu lado, a mulher e o marido declarando a gratidão a Deus pelos filhos que tem.
Isso vai trazer a percepção dos filhos do quanto eles são amados. Amém. Isso aí. Porque existem muitos filhos que se perdem pelo sentimento de rejeição, como você mesmo disse aí, ô Breno. Ele se perde porque ele se sente rejeitado e, poxa, mas seus pais se separaram? Não. Seu pai brigava com a sua mãe? Não. Seu pai estava sempre em casa? Estava. Cara, por que tem esse sentimento de rejeição? Cara, meu pai nunca me deu os parabéns. Seja bem-vindo aí, frase? Paulão. Ô, Paulão, bem-vindo. É um paizão aí, tem 2 meninos, uma menina. O Vinão tá aí também, amigo do futebol, parceiro, grande amigo. Bem-vindos aí. E a gente lembra, por exemplo, do André contando, né, num dos cursos, que o André é um baita de um líder, né, Breno? Ele é um líder que ele... É o líder more. Líder more, ele abre todas as fragilidades dele pra gente, aí quem é meio arrogante, tem vergonha de falar das falhas, fala, não, se o meu líder mostra os erros dele desse jeito, cara, eu tenho que mostrar minhas fragilidades também para eu crescer. E ele conta, né, que o pai dele, pela criação, não podia entregar aquilo que nunca teve. E que a única vez que ele ouviu o pai reconhecer ele, foi falando para a mãe, na cozinha, e ele, no pé do ouvido assim, conseguiu pegar, que o pai ficou orgulhoso, que ele prestou um vestibulinho lá, não passou na primeira, persistiu e passou. Ele falou, poxa, gostei, o André foi persistente e provou que é capaz e passou. Tô orgulhoso dele. Aí. Falou pra mãe, né? Falou pra ele. Cara, quantas vezes a gente perdeu a oportunidade de falar, filhão, parabéns, o papai tá orgulhoso. Filhona, papai tá cheio de alegria pelo que você tá fazendo. Continua assim, viu? Você é um motivo de grande alegria para nossa casa. Cara, isso vai validando no coração da criança, no coração do jovem, o quanto ele é amado. Sim. O quanto ele é valorizado. E aí, cara, para essa criança buscar atenção, buscar afeto, buscar validação lá fora, é muito mais difícil. A gente percebe aí pelos os reféns da internet. A molecada tem rede social e fica apelando, faz o que for necessário para ter um like. Será que em casa ele tá 0 like? Por isso que ele tá buscando like aí fora, no digital? Tá procurando... os pais ausentes, né? Um dos capítulos aí, reflete no filho. Você ia falar, eu te cortei? Tem alguma linha de raciocínio aí que você queria complementar? Não, eu ia falar só que é os pais ausentes, né? Que a gente aprendeu lá, cara. Porque o cara tá ausente de tudo, não tá praticando nada. Talvez também, Raul, porque não tem conhecimento. Então, às vezes foi educado na maneira que o pai tem que trabalhar, o pai tem que prover o alimento, pagar as contas de casa. E a gente, depois que começa a buscar o caminho de Deus, o caminho de Cristo, a gente percebe que não, que a nossa responsabilidade é muito maior que isso, muito maior que isso. Então, a gente tem que ser fiel ao amor de Cristo, que o Espírito Santo vai falar com a gente, cara. Pode ter certeza que ele vai mostrar o caminho. A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo para poder tá alinhando a família da gente, cara. Porque a gente precisa sempre estar em manutenção. Sempre a gente tem que ir em manutenção com a esposa, com os filhos. Que nem você falou aí do nosso líder mor, né, do André. O pai dele não tinha esse conhecimento que o André tem hoje. Tanto é que o André também está educando o filho no caminho do Senhor. E está levantando homens, cara. Homens para brigar com a gente também. Para brigar, para entrar nesse caminho de Cristo. Porque não é fácil. O mundo é prazeroso e te dá muita coisa que você fala, rapaz, eu não vou atrás de igreja, não vou atrás de nada. Só que depois você não vai ter referência de nada para seguir a sua vida, né? Então a gente tem que buscar, tem que inculcar mesmo na cabeça dos filhos, porque a gente fala um monte de assuntos, dos monoparentais, tem tudo isso também, né? Vários assuntos que a gente tem para debater e a gente fica sabendo, rapaz, o Espírito Santo guia a gente para a gente plantar a semente aqui, e para quem esteja ouvindo, participe conosco, que se está no caminho, vem reforçar que está no caminho certo. Se você que está escutando não está, cara,
abra os seus olhos, salva a sua família, salva a Amém. sua vida, que Deus vai cobrar Amém. de você, do filho que Ele te deu para criar, da esposa que Ele te deu para você, para caminhar ao seu lado, porque a mulher também tem um papel fundamental na caminhada Sem com o marido. dúvida. Sem Então, dúvida. Ó, o Fabião, Fábio Brianese, meu irmão de longa data. Seja bem-vindo aí, seja Fabião. bem-vindo. Ô, Breno, uma coisa que você falou é importante. A gente está em construção, porque aí, às vezes as pessoas veem a gente nessa live e falam, ah, então tá aí. Os Sabidão, né? caras são os perfeitos. Quero ver na minha situação. Eu não tô ganhando o que você ganha. Ou pior, eu ganho muito mais do que você ganha, rapaz. Só que eu tenho que ralar 18 horas por dia, 12 horas por dia. Então, assim, nós estamos em construção e o que nós queremos compartilhar com vocês é que nós estamos nos posicionando e estamos chamando vocês também para se posicionarem. Porque ombrear, a gente tem um grupo de hombridade, ombrear é um ao lado do outro. Porque se a gente precisa defender a nossa casa, a gente precisa defender a sociedade também. Sim. E muitas vezes uma minoria barulhenta dita as verdades para a sociedade, para a sua família, para os seus filhos, para as suas filhas, porque a maioria que tem valores e tem princípios está calada. A galera fala, ah, Raul, na internet só tem porcaria. Falou, ah, e você é gente boa? Sou. Então, por que você não solta alguma coisa na internet positiva? Só tem porcaria porque os bons estão calados. Os bons estão calados, cara. Então, é importante a gente se posicionar. Não estou falando para vocês virarem youtuber, para vocês irem à rede nacional, mas é um posicionamento. É você saber o que você declara nos ambientes que você anda. É você participar de ambientes onde você consegue agregar, assim como nós. A gente tem investido toda segunda-feira dos nossos dias aí em aprendizado, ouvindo e trocando experiências uns com os outros, para aprimorar. A gente sabe que essa construção ela é contínua, né? É um processo infinito. A gente vai continuar buscando a Deus, o conhecimento de Deus e das coisas dele, e também vai continuar buscando a nossa melhoria como ser humano. Porque a melhor forma de ser um bom pai é ser um bom homem. Ah, eu sou um paizão, mas espera aí, se você é um profissional desonesto, se você é um mau amigo, se você é um marido adúltero, se você é um filho que não honra, tem até uma moda de viola que fala do couro de boi, né? Se você é um filho que não honra seu pai, não adianta você achar que você é um paizão, porque o seu filho vai ver que o vovô dele foi maltratado. Pensem nisso, a gente tem que pensar nisso, sabe? Fazer o meia-culpa mesmo. Porque a gente não está aqui, né, Breno, para apontar, a gente está aqui, na verdade, para olhar para dentro e falar, cara, como nós, como homens, podemos nos posicionar de maneira coerente e de maneira positiva para nossa casa. Porque, veja bem, nós estamos falando aqui sobre caminhar junto com os filhos. Só que, por exemplo, a idade das meninas aí com 16 anos, você já caminhou muito com elas e hoje, tão importante quanto você e a Lani influenciar elas, hoje existem círculos de amizade que influenciam elas também. Sim. E é o que eu falei lá sobre o cara saber a escalação do time de futebol dele, mas não saber quem é a melhor amiga da sua filha. Você tem que trazer para esses ambientes pessoas que estão debaixo da mesma mentalidade, na mesma frequência, com os mesmos princípios e valores. Sim. Traga esses ambientes, sabe? Traga novas referências para sua família, para suas filhas, principalmente, para os seus filhos, ao ponto deles olharem e falar, poxa, olha que bacana. Recentemente, o Raulzinho, ele tá treinando jiu-jitsu e tá jogando futebol. Aí eu falando para ele de jogadores de futebol e falando, cara, mas o fulano não é gente boa não, né, pai? Eu falei, não, filho, o cara é craque de bola, mas não é gente boa não. O cara é mulherengo, o cara não honra a família e tal. Aí esses dias, o Gum, zagueirão do Fluminense, cristão, empreendedor, pai de família, cheio do Espírito Santo, foi pregar lá na IEM Leste. E o Carlos Bock, que é pastor lá, é meu amigo. Eu falei, Carlos, eu vou aí nesse culto. Ele, venha, vai ser bem-vindo. Foi lá apresentar o Gum pro Raulzinho. Falar, filhão, jogador de futebol, também é cristão, pai de família, e isso é o pregador do evangelho. O cara falando a história dele pregar nos clubes, cara.
dos ambientes onde as pessoas faziam coisa errada, quando ele chegava perto, as pessoas paravam de fazer, paravam de falar, o cara transformando ambientes. Posicionamento, né? Ele percebe que dentro do futebol tem referências que ele pode olhar e observar e falar, é um exemplo a ser seguido. E se eu quiser ser um jogador de futebol profissional, eu sei que vai ter espaço para mim como cristão. Eu não vou ter que mudar o meu caráter para ser aceito. Eu conseguirei me posicionar assim como outros já deram a cara lá e abriram um caminho. Muitas vezes na contramão do que a boleiragem pregava. Mas foi lá e fez a história dele. Então isso é muito importante. Gabriel, bem-vindo aí também. Marido de aluguel, olha aí o marido de aluguel. É bem propício. É bem propício para esse momento, né? O marido de aluguel, ele cumpre um papel importante aí na sociedade, seja nas casas onde não tem marido e a mulher precisa de alguém para trocar um chuveiro, para consertar uma torneira, para colocar um azulejo, mas uma porque ou não tem o marido de casa ou porque o marido não manja e tá tudo bem. De ser esposo da sua mulher, é só você, meu irmão. É só você. E eu falo isso. É verdade. Teve uma queda de energia aqui, Raul. Travou aqui para mim? Eu travei o que eu falei ou não? Não, aqui em casa deu uma queda de energia aqui, acabou a luz, mas já voltou. Não sei se caiu aí ou se continua. Acho que tá normal. Por que que eu falo isso? Eu estava conversando com o Daniel do Picanhas hoje sobre esse tema. Que, ele tem um restaurante de domingo a domingo. Sim. Então, todo dia ele teria que trabalhar. Ele falou, Raul, eu separei o domingo, cara, para minha família. Eu tenho momentos de devocional com a minha casa. Coisa que eu aprendi no curso de Homens Fortes em Tempos Difíceis. Por que motivo? Porque foi o que eu falei para ele. Eu falei, Daniel, para fazer o marketing da sua empresa, tem um departamento. Para supervisionar a sua equipe, tem uma liderança que está debaixo dos valores da sua empresa. Agora, para ser o pai da Alice e do Isaac, é só o Daniel. Então, se vai dar menos lucro porque você está ausente, cara, não existe bônus, não existe riqueza maior do que você estar cumprindo o papel pelo qual você foi chamado por Deus para exercer. E repito, o primeiro ministério de um homem é a sua família. O maior empreendimento de um homem é a sua família. Não tem para onde correr. Pessoal, vocês que estão na live, por mais que ainda faltem alguns minutos, apenas alguns minutos, mande esse aviãozinho, tem muita coisa que pode rolar aqui e que vai ser pertinente para esse seu amigo, para esse seu irmão que precisaria ouvir. E outra coisa, participem, gente. Tá? Aqui não é canal aberto, não é Globo, Bandeirantes, Record, onde você só está assistindo. Pode dar sua opinião, dá a sua pergunta aí, se a gente não souber responder, depois a gente vai pesquisar e compartilha na rede social. Quem não segue ainda o Homens de Honra, comece a seguir, porque o conteúdo que está sendo compartilhado lá é um conteúdo valoroso, é um conteúdo especial para você, homem, seja você jovem homem, seja você recém-casado ou que está namorando, seja você que é pai de família, ou até você que já é avô. Fala, não, já criei meu filho e criei errado, agora tá aí, ó. Fala, não, cara, você se tornando um homem melhor... Tá em tempo ainda, tá em tempo. Cara, você transforma a relação com seu filho e com seus netos. E isso pode restituir a história da sua casa e da sua família. Beleza? Então manda aviãozinho aí. Ainda tem mais alguns minutos, né, Breno? Vamos continuar falando aqui. Tem 1 hora que a gente está na live. Vamos pra cima. Tem tema aí para madrugada toda, que a gente vai partilhar aí em outras oportunidades, né, Breno? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a importância da comunicação. A gente sabe que algumas inverdades são ditas e literalmente sacrificam, exterminam o afeto verdadeiro que nós temos pelo nosso cônjuge. Do tipo, a dona Onça,
Cara, quem em sã consciência casa com uma onça? Você não casou com uma onça, meu irmão. Você não tem por que falar casei com a dona onça, mas de tanto ouvir, e isso é um fato. O marqueteiro lá do Adolf, não vou falar tudo para não o Instagram derrubar, mas o publicitário do Adolf, lá ele falava, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então a gente cresceu ouvindo algumas coisas que hoje a gente replica sem saber o poder maléfico que isso tem na nossa casa. Minha esposa não é dona onça. Ah, mas ela tem um temperamento forte. Beleza. Mas fala as qualidades e a virtude da sua mulher. Não chama ela de dona onça, não. Sabe? Da mesma forma que tem muita mulher que fala, ah, meu marido é um banana. Ah, esse homem é preguiçoso, esse homem é mole. Se tem uma mulher presente aí, minha senhora, você está, perdão da palavra, castrando o seu marido. Você está tirando toda a virilidade dele, toda a coragem dele, toda a força vital desse homem. E você, homem que está ouvindo, se você está ouvindo isso e não está se posicionando, eu não estou falando para você brigar, não estou falando para você criticar, mas você tem que invalidar primeiro aqui, falar, eu rejeito essa palavra, eu não sou esse homem. Depois, com calma, com uma técnica de comunicação, você chama a mulher para conversar, leva ela para um ambiente, senta com ela, olho no olho, conversa. Meu amor, você é isso, isso, só fala coisa boa dela. Isso para mim. Isso que você representa para mim. Eu queria saber o que eu represento para você, porque aquela palavra de rejeição tal, eu não recebo. Provavelmente ela vai falar, ah, mas eu falei isso por causa disso e disso. Fala, ok, mas eu quero saber o que eu tenho de bom, eu preciso saber. Faça esses processos de reflexão que com certeza vocês saem para outro ambiente. E por que eu falei, senta com ela no lugar, geralmente senta à mesa, senta no sofá, porque muitas vezes o casal vai para a cama para falar de conta, dívida, para brigar. Gente, o que a gente tem que fazer na cama com a nossa cônjuge? Cara, lá é o momento do ápice, lá é o momento do amor, lá é o momento da paz, é onde você dorme uma noite inteira com a sua esposa. Você dorme para quê? Você dorme para descansar, para ter paz e para sonhar. Sonhar coisas grandes. Agora, se aquele ambiente que é para você sonhar, que é para você descansar, que é para você fazer amor com a sua esposa, você está permitindo que entre pautas que geram briga, você está permitindo que entre pautas que desagregam ou que distanciam vocês, e a Bíblia fala sobre deitar sobre um leito sem mácula, sem sujeira, perfeito, limpo. Então cuide bem do seu quarto, marido, esposa, cuide bem da sua cama. Não deixe estranhos, visitas entrar no seu quarto, não. Ali é um ambiente especial, é um ambiente só de vocês. Mas nem os filhos têm que ficar fazendo farra no quarto dos pais, não. Sabe? Isso é um assunto para outra pauta, mas eu preciso deixar claro que esse processo de comunicação ele tem que ter o lugar certo, o momento certo e a palavra certa, a tonalidade certa. Ah, Raul, então dá certo com você? Gente, não é sempre que dá certo. Mas se eu estou tentando, se eu estou fazendo da melhor maneira possível e ainda assim nem sempre dá certo, imagine se eu fizesse de qualquer jeito. Cara, o casamento não estaria de pé. Porque casamento, Brenão, teria tudo para dar errado. É o que eu falo, é um passo de fé. Olha o comentário do Paulão aí, ó. Infelizmente, às vezes não há diálogo, porque fica cada um num canto com o celular. Muitas famílias passam por isso aí, cara. Matou a pau. É isso aí mesmo que acontece. Há um tempo atrás, não era o celular, era a TV no quarto, né, Breno? Aí o pessoal ficava assistindo novela da Globo, vendo pornografia, porque a novela da Globo é uma pornografia gourmet, e aí o cara ia se deitar com a esposa, projetando a atriz de 19 anos que viu na tela. Gente, será que não é óbvio? Será que não é óbvio? E a gente, muitas vezes, porque todo mundo está fazendo, acha que é o certo. Eu mandei um convite aí. Eu mandei um convite pro Paulo aí, se ele quiser adentrar aí e dar o depoimento se quiser participar, dele. quiser falar. Não, Paulo tem uma história
muito bacana, né? A história dele a respeito da paternidade, a respeito da ressignificação da paternidade. Ele é um cara que, ele fala, Raul, chega em casa lá, tá todos os meus filhos juntos falando e eu fico lá só assistindo. Eu falo, cara, você tá como um rei vendo a sua prole à sua frente. Nem sempre a gente vai ter papo para falar com os filhos, né, Breno? Mas só deles estarem perto de nós, só deles aceitarem essa presença do pai, cara, isso é precioso demais. Você quer ver a felicidade quando eu vejo o Raul e o Davi brincando, eles têm uma diferença de 4 anos, mas você observar aquilo ali, ó, cara, você se sente um rei na sua casa, olhando o ecossistema familiar se desenrolando com algo que você, junto de Deus, construiu. Sim. Porque a gente tem que fazer isso. O papel do líder, muitas vezes, é o quê? É saber que mesmo quando você sai de cena, os valores que você dissemina continuam. É a conduta, tá, né? É o exemplo de conduta para os filhos, pô. Os pais desempenham um papel crucial como modelo de conduta e fé, cara. E seu exemplo tem que ser diário, cara. Não é falar assim, domingo eu vou na igreja, eu vou lá com ele, levo eles na igreja. Não, não é isso, cara. É diário o exemplo. Nós vamos errar, mas o Espírito Santo vai constranger a gente para a gente que volte no caminho, como o Raul falou assim, é no caminho, cara, no caminho de Cristo. Caminho. Esses dias atrás, Breno, eu tava passando lá pelo condomínio, andando com o Raul, fazendo uma caminhada mesmo com ele, aí eu vi uma senhora tirando um tanquinho do carro. Aí eu já deixei ele, fui pro lado assim. Ó, caiu energia aqui de novo, agora voltou. Tá caindo e voltando, mano. O pessoal, deve ser a ventania. O pessoal olhou e falou, o Raul tá embaixo e tá em cima. E de novo. Aí, ô Brenão, o que aconteceu? Eu saí de perto do Raul, atravessei a rua e fui lá ajudar a mulher a tirar o tanquinho. A hora que eu voltei, ele olhou pra mim e falou, ô pai, eu sabia que você ia ir lá. Eu falei, o que, filho? Não, na hora que eu vi a mulher ali pegando, eu sabia que você ia ir lá. Eu falei, por que, filho? Não, porque você gosta de ajudar as pessoas. Amém. Cara, isso aí, exemplo. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, meu irmão, porque a gente bem-vindo aí, Amanda Pierotti aí, ó. Seja bem-vindo aí. A gente querer falar o que a gente é uma coisa, mas os nossos filhos reconhecerem o nosso caráter, cara, é igual quando a gente reconhece o caráter de Deus. Quando a gente reconhece o caráter de Deus, a gente sabe o que a gente pode esperar dele, a gente tem fé porque a gente confia no caráter de Deus. E os filhos, eles começam a conhecer o caráter do pai e eles sabem o que eles podem esperar do pai. E é essa provocação que eu quero fazer para mim, para você e para quem está aqui. A gente pode desenvolver o nosso caráter em Cristo, ser semelhante a Cristo e a partir daí trazer a referência que os nossos filhos precisam. Exatamente. Eu não sei se está fazendo sentido para o pessoal que está aí com a gente, mas isso é muito poderoso, Brenão. Isso é muito poderoso, meu irmão, porque o exemplo arrasta, cara. Você fala bem, cara. As maiores lições que os meus filhos têm não são com as minhas palavras, são com as minhas atitudes. E muitas vezes não é nem com eles, é com a sociedade, é com o próximo, é com a mãe deles. Então, para você, homem, você tem que estar você tem que estar ligado nas coisas. Peça para Deus tirar a escama dos seus olhos. Comece a enxergar a realidade. O que a sociedade muitas vezes te provoca a fazer e fala que é o certo. Meu irmão, visita a sua consciência, ela vai te revelar. Busca o discernimento daquilo que Deus te criou para ser. Não queira ser aquilo que agrada a todo mundo, mas que coloca em xeque a salvação da sua casa. Muitas vezes, pessoas estão subindo em locais de honra. São recorde de audiência na internet, estão subindo em púlpitos, estão subindo em palanques, estão falando aquilo que agrada pessoas. Está massageando o ego de pessoas e está desagradando a Deus. Então, quer acertar com a sua família? Quer acertar com a sua casa? Procure agradar a Deus. Sim.
Ah, Raul, mas isso coloca em xeque a minha imagem profissional. Ah, mas isso vai prejudicar a minha audiência. Ah, mas isso vai me deixar mal com os meus parentes. Quando a palavra de Deus fala, sai da casa, sai de perto da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Cara, é isso. É você deve honrar os seus parentes. Você não tem que rejeitar o ambiente familiar dos seus parentes. Não. Mas você precisa entender que a partir do momento que você se casa, a sua família é você, sua esposa, seus filhos. O homem que ouviu isso e seguiu a ordenança de Deus, ele não foi sozinho. Né? Não, levou a família. Abraão foi com a família dele e levou Ló, que era um parente. Só que chegou um momento que eles fizeram decisões para caminhos diferentes. Sim. E aonde Ló foi parar? Sodoma e Gomorra, cara. Então, se ele quisesse agradar o parente e caminhar junto, ele estaria numa terra de destruição. Tá sofrer. Mas é o que você falou, cara. Só que são escolhas, né? O cara escolheu ir pra todo. Mas por quê? Porque às vezes não tem a teoria, cara. Não tem a teoria que a gente busca. Então a gente precisa buscar o discernimento, buscar a caminhada com Cristo e começar a praticar, cara. Para você que tá ouvindo aí, ó, se você tá no caminho, cara, segue em frente, meu irmão. Você não tá sozinho. Tem homens aqui que tá ombreando junto com você também, porque a gente faz os cursos e fala assim, mas você vai aprender a ser homem, você vai aprender. Eu falei, cara, eu preciso aprender que eu não sou o homem que Cristo quer que eu seja. Então a gente precisa estar melhorando, igual o Raul falou. Tem que ter manutenção, nós estamos em construção. Nós vamos errar, mas nossos exemplos vão ser a conduta que nós vamos estar caminhando com os nossos filhos e nossa esposa. É isso, Raul. Breno, eu queria finalizar. Sim. Eu não sei usando se já está a história. Como é a primeira vez. Vamos tocar mais alguns minutos aqui. Como é a primeira que a gente está fazendo, eu não sei se vai cortar, como vai acabar isso aí, mas... Acho que tem mais alguns minutos. Mas uma analogia que eu queria fazer a respeito de Abraão, né? Abraão, esse homem que saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma direção que Deus mandou, e foi um homem que, como amigo de Deus, ele teve fé de colocar o filho dele no alto do monte em sacrifício. Ele ia, o filho da promessa, Isaac, ele ia sacrificar Isaac porque Deus pediu. Mas Deus, na verdade, não estava pedindo Isaac, Deus estava pedindo o coração de Abraão. Então, para você, pai, se você está on, ou se você estava off agora, eu quero que você fique on. Assim como Abraão teve... assim como Abraão teve que dar um passo de fé e sacrificar o filho dele, se você não quer perder o seu filho, se você não quer passar por essa dor de colocar o seu filho em sacrifício vivo, se você não quer perder a salvação da sua casa, você não quer ter a tristeza de ver seu filho em prostituição, em destruição, em vícios, na prisão, com dependências emocionais, cara, siga aquele que é soberano, aquele que ele sim deu o filho dele, perfeito e santo, em sacrifício pela sua vida, pela minha vida, pela vida do Breno. Nós temos um Deus Pai que entregou Jesus Cristo como um sacrifício pelos nossos pecados. E esse Cristo, ele veio na terra, ele veio como homem e deu para nós um referencial de conduta. Busca nele um referencial, não é no Breno, não é no Raul. A gente está fazendo todo esse pano de fundo, a gente está entregando o nosso melhor aqui, somente para trazer essa palavra para você. Pai, fica on, fica ligado, mas acima de tudo, fica ligado a Cristo. Amém. Fica ligado ao seu Senhor e Salvador, que é o Jesus Cristo. Aquele que se entregou por uma morte de cruz, carregando todo o pecado, para ser ressuscitado no terceiro dia, subir aos céus, está à direita de Deus Pai, o nosso Pai, por amor a nós. Sim. Então cola nele,
cola nele que você vai salvar a sua casa. Você não vai precisar sacrificar o seu filho, assim como Abraão teve o desafio, mas que Deus foi o único que entregou o filho em sacrifício por nós. Então desperta, homem, desperta. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigado a todos aí. Deus abençoe a todos e seguimos em frente aí, tá? Um grande abraço. Fiquem ligados. E pratiquem, cara. Pratiquem os ensinamentos que Deus tem para você. Leia a Bíblia, se aprofunde, mergulhe em cursos. Se você não tem nenhum curso em vista, nos procure, manda mensagem aí no particular aí do Homens de Honra. Nós vamos estar indicando para vocês aí um curso poderoso de hombridade. Tá bom, meu amigo? E que fique, um grande abraço e que fique bem claro que não tem a ver com placa de igreja, né, Breno? Nós temos conexão com várias pessoas daqui da região que vão trazer para você os cursos, vão trazer acesso a conhecimento e sabedoria, independentemente da sua crença religiosa e da sua região. A gente não quer levar você para nossa igreja, não. A gente quer trazer você para o nosso exército, que a gente faz parte, e que o comandante é Cristo. A gente decidiu servir, cara. Então a gente está se levantando e se posicionando quanto que o mundo fala que é certo. E a gente sabe que isso é errado, cara. E Deus vai cobrar da gente. Tá bom, meus amigos? Boa noite, um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe a cada um. Raul, muito obrigado. E que Deus abençoe você e sua casa, cara. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, meu irmão. Mande um abraço para as meninas aí, parabéns a elas e vai celebrar com elas aí mais um tempinho de qualidade. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.